Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Gleide, eu sou a mãe do Maicon. Eu deixei na comunidade dele e também na minha comunidade, no meu canal, ali a situação do Maicon até um certo ponto. O Maicon já tem um tempo que ele não está gravando vídeo, porque a gente está passando por um processo com ele. Então estava muito difícil estar gravando os vídeos e postando no canal, tanto no meu canal como no canal do Maicon. O Maicon é um jovem de 29 anos. Ele é portador de paralisia cerebral. Ele toma alguns medicamentos, inclusive um para poder dormir, porque ele tem muita dificuldade para dormir à noite. E tem aproximadamente 6 meses, de 6 a 8 meses. O Maicon deu uma crise de convulsão. Já tem um vídeo no meu canal relatando, né, essa crise que ele deu. Porém, o Maicon, depois dessa crise, o Maicon mudou assim, um pouco o comportamento dele. Ele ficou com mais dificuldade ainda para dormir. E quando ele não dorme, ele fica irritado. Normal, né? Aí é normal, porque quem não dorme, realmente ele fica irritado. Ele fica ali agitado. Só que isso nos preocupou em relação a Maicon pelo fato dele já ter ali uma certa dificuldade neurológica, né, devido à paralisia cerebral. Então a gente buscou um neuro. É muito difícil a gente conseguir um neuro, né, no SUS, e demorou bastante. Mas graças ao bom Deus a gente conseguiu um neuro. Aí levamos o Maicon no neuro. Então o neuro examinou o Maicon, né, viu ali os medicamentos que ele estava tomando, relatei para ele tudo, né, que tinha acontecido com o Maicon, né, que era a primeira consulta com esse neuro. Então a gente tem que ali estar relatando o histórico do paciente. E aí ele passou, ele me perguntou até, ele já deu outra crise de convulsão, foi só essa? Ele disse, não, ele disse, foi essa, e teve uma crise de convulsão. Ele tinha 3 anos de idade quando ele teve catapora, e daí ele não teve mais, porque graças ao bom Deus, o Maicon ele é um menino até saudável, ele não tem nenhum problema de saúde, tipo assim, diabetes, pressão alta, o problema de asma, não. Até mesmo um resfriado, a última vez que Maicon ele ficou gripado, Maicon tinha aproximadamente uns 5 anos de idade. Daí então Maicon não ficou mais gripado, então isso indica que ele tem uma boa imunidade, né? Mesmo tendo ali a paralisia cerebral, a saúde dele é boa, né? Então o médico foi e passou para ele o eletroencefalograma. Aí disse, mãe, vamos examinar o porquê dessa convulsão, já que não é um histórico dele ter convulsões. Então vamos examinar o que é que está acontecendo. Então assim foi feito. Ele me deu a requisição, eu busquei, né, marcar o mais breve possível. No SUS eu não consegui marcar essa consulta com ele, esse exame, né, melhor dizendo, eu não consegui marcar, eu tive que pagar. E aí fizemos o exame dele, fui marcar novamente o neuro, mas outra demora para marcar o neuro. Consegui marcar, porém não foi o mesmo médico, foi um outro médico. E aí quando eu levei esse exame para o médico, aí eu tive que repetir ali novamente todo o histórico do Maicon, né? Porque toda vez que muda assim, um neuro, a gente tem que estar ali relatando o histórico do paciente para poder ele ter o melhor atendimento possível. Então eu relatei para ele ali que o Maicon nunca tinha dado convulsão, que o Maicon fazia uso de alguns medicamentos, falei para ele dos medicamentos, mostrei, né, que geralmente a gente mostra, né? Leva o medicamento e mostra para o médico. E falei das dificuldades que o Maicon estava para dormir, da irritabilidade dele, né? Relatei para o médico, né, o que estava acontecendo. Então ele resolveu assim passar um novo medicamento para o Maicon. Aí só, mãe, eu vou passar um novo medicamento para o Maicon, nós não vamos tirar esse não. Eu vou passar esse medicamento, vou te orientar como administrar ele e você vai fazer certinho para poder ele voltar a dormir, viu? E daqui a 2 meses você volta aqui com ele e aí vamos iniciar um desmame desse medicamento que ele toma mais tempo. Pois bem. Então a gente viemos para casa e iniciei o medicamento do Maicon. Nos primeiros dias o remédio ele fez efeito desejado, né, que a gente esperava. O Maicon ele passou a dormir, o Maicon ficou com a musculatura até mais relaxada e
ficou mais calmo, né? Tranquilo. E glórias a Deus por isso. A gente esperava isso e tinha fé que tudo aquilo que a gente estava passando com o Mike, aquela questão dele estar nervoso, né? Chateado às vezes com alguma coisa, que não era o normal dele. Ele sempre foi um menino muito alegre. Mike sempre foi um menino. A alegria de Mike sempre foi contagiante. E naquele dia estava muito difícil. Então, vimos que o medicamento estava fazendo bem a ele, né? A gente continuou dando medicamento. A gente iria voltar no médico, no neuro, aí esse mês agora de janeiro. Estamos no mês de dezembro e iremos voltar em janeiro para poder iniciar o desmame do medicamento mais antigo. Mas aí aconteceu o imprevisto. O Michael, ele começou a mudar da água para o vinho. O Michael estava bem, estava relaxado, o Michael estava alegre. E de repente o Michael deixou de dormir. O Michael começou a ficar muito mais agressivo. Não é agressivo assim de bater, nem de xingar ninguém, mas ele ficava agressivo com as palavras. Ele ficava irritado com tudo, chateado. Ele passou a chorar. E aí Michael deu uma crise de convulsão novamente. Até então ele não tinha dado, tem mais de 6 meses que ele deu a primeira, sem motivo algum. Ninguém sabe o porquê ele deu aquela crise. Aí ele deu na quinta-feira, uma quinta-feira, estávamos em casa, a gente ia terminar de almoçar, né? Eu, o meu esposo Jurandir, que é o pai do Michael, e o Michael. A gente terminou de almoçar, estava um dia muito quente, muito ensolarado. E aí ele queria ir lá para fora. Eu vou lá para fora. Eu falei, filho, não vá não, porque tá muito quente o tempo, tá abafado. E de fato tava mesmo, um tempo abafado, assim, como se fosse chover. De fato, os dias depois choveu. E como do lado de fora a telha de Eternite faz muito calor. Eu falei assim, não filho, não vá não, fica aqui. A gente ligou o ventilador, né? Relaxa um pouquinho, daqui a pouco eu te boto na cama para tirar um cochilo e tal. Aí o que aconteceu? Foi questão de 2 minutos. O Michael começou a dar uma crise novamente. Ele deu uma crise de convulsão, ele começou a se bater na cadeira. Ele empinou assim o pescoço para trás, ficou todo rígido e se batendo. Eu corri, peguei ele, botei ele na cama e virei de lado, fiz o primeiro atendimento, né, com ele. É tanto que a questão dele com o pescoço para trás, ele passou uns dias ainda com o pescoço doendo. E eu fiquei passando um remédio ali. Então, quando terminou aquela crise, ele volta. Ele não chegou a apagar totalmente. Ele voltou, mas ele voltou muito confuso, assim, aéreo, distante. E liguei para a agente de saúde, né, para saber dela se tinha um neuro, para poder estar levando o neuro, porque até então ele não estava sentindo nada, não tinha sentido dor nem nada, só quando ele voltou da convulsão ele ficou meio assim lento, bem distante. Ela foi, disse que não tinha neuro. Levar na emergência, não tem como levar na emergência, porque ele não está passando mal. Não está passando mal, ele não está com febre, só está um pouco confuso. Assim, até então é normal da convulsão, aí se cerca. Então você observa ele, se caso ele passar mal novamente, você leva no hospital e lá eles vão botar ele na regulação, essa foi a orientação que eles deram. Vão colocar ele na regulação para ele ser transferido para Salvador e lá ele aventurar um neuro, conseguir um neuro lá na capital, porque a gente está sem neuro aqui. Aí se pois bem, a gente ficou, né, naquela expectativa, cuidando dele. Até então não tinha aumento nenhum, não tinha mudança nenhuma no quadro dele, ele estava bem, não estava tendo febre, não estava tendo dor, só estava realmente assim um pouco distante. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, ele lembrou das coisas que ele fazia, ele lembrou de tudo, porque até então ele estava confuso, perguntava assim as coisas, aí ele, além dele demorar para responder, às vezes ele esquecia. Ele esqueceu o meu nome, ele lembrava do nome dele, o nome dele ele não esqueceu de jeito nenhum, mas ele esqueceu o meu, ele esqueceu a idade dele, né? Então, quando ele recuperou a sua consciência, ele percebeu que algo aconteceu e que ele tinha esquecido o que ele sabia. E isso foi horrível para ele, porque ele tem a coordenação motora dele comprometida, ele é um cadeirante, ele não anda. Ele tem a coordenação motora do lado direito comprometida, tem coisas que ele não consegue fazer com a mão direita, ele faz tudo com a esquerda.
Então a dificuldade dele é grande em fazer as coisas. E aquilo que ele sabe fazer, ele empenha durante o dia. E de repente ele se vê numa situação de que ele não estava conseguindo desenhar, ele não estava conseguindo jogar o videogame dele. Isso deixou ele em pânico, ele ficou com medo, ele chorava. E aí o que aconteceu? Ele começou a ficar muito nervoso. E aí Michael ele começou a dar crise novamente. E aí eu estava em casa sozinha com o Michael. O esposo do Jurandir, ele estava trabalhando com a raça dele, então não tinha como eu chamar ele, porque eu tinha que deixar o Michael só. Então eu peguei o Michael novamente e coloquei ele de lado. Ele passou ali aquela crise, foi leve, foi bem leve aquela crise. E aí quando ele acordou muito confuso, mas muito confuso, delirando. Sabe, uma pessoa quando ela está sob efeito de uma substância, assim estava o Michael. Ele ficou muito agitado nesse dia, ele ficou tremendo o tempo todo, ele tremia por demais. Aí eu falei assim, meu filho, se acalme, porque você está tremendo, senão você vai passar mal. E aí eu peguei ele estava quente, peguei ele, coloquei no chuveiro, e aí ele gritava, ele chorava, e eu dei banho nele para poder baixar aquela temperatura. Aí eu trouxe ele para a sala novamente, que ele dorme na sala. Aí eu trouxe ele para a sala novamente e fui acalmando ele. Quando meu esposo chega, né, da roça e senta assim do nosso lado, aí ele vai falar com o pai, relatar para o pai que ele tinha esquecido. Meu pai, eu não consegui jogar não. E ele começou a ficar nervoso novamente, ele começou a chorar. E aí eu falo para Jurandir, ele vai dar outra crise. Naquele momento eu bateu o desespero, sabe? Eu falei assim, meu filho, ele vai dar outra crise porque ele deu uma na estante. E aí ele começou a se bater novamente. E eu falei assim, liga para SAMU, a gente vai levar ele para o hospital agora. E aí Jurandir ligou para SAMU, eu fiquei com o Michael ali. A gente já tinha vindo do banheiro. Eu estava toda molhada, porque eu fiquei apavorada, vendo ele naquela situação ali debaixo do chuveiro. Mas bem, Jurandir conseguiu ligar para a SAMU chegou, ele já estava mais calmo, e aí eu peguei ele nos braços, foi o dia que eu mais carreguei ele. Aí eu peguei ele nos braços, levei para a SAMU, não esperei ninguém entrar com maca nem nada não. Eu peguei ele, levei para a SAMU, e aí atenderam ele, dentro da SAMU mesmo, atenderam ele, prestaram ali o primeiro atendimento, examinaram, e aí a menina pegou e falou assim, olha, a pressão dele está um pouquinho alta. O normal da pressão de Mike é 10, e estava 12, está um pouquinho alta, e ele está com febre, então vamos locomover ele para o hospital. Aí eu falei assim, tá certo. Aí comecei a relatar, que ela falou, né, me relata o que aconteceu enquanto eu examino ele. E foi relatando para ela. E aí ela falou assim, olha, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar lá é falar para o médico esse medicamento que o neuro passou, esse novo medicamento, viu? Já que está me dizendo que essa mudança toda foi depois desse medicamento, você vai passar para ele, isso está certo. E aí, quando a gente chega lá no hospital, já coloca ele para fazer o teste do Covid. Fez o teste, deu negativo, né? Principalmente porque ele estava com febre. E aí deu negativo. E aí a menina do SAMU falou assim, venha que o médico vai te atender agora. Quem estava atendendo naquele dia, num pronto-socorro, de uma cidadezinha no interior, era um neurologista. E aí eu fui e relatei para ele tudo que tinha acontecido com o Michael, que ele estava muito agitado, que ele estava muito nervoso, que ele tinha dado 2 crises de convulsão, estava delirando. E aí ele falou assim, e aí eu falei assim, mas doutor, olha, esse medicamento foi depois tudo isso que está acontecendo com o Michael, foi depois desse medicamento. Aí ele falou assim, a senhora acha que tudo isso que está acontecendo com ele foi depois desse medicamento? Esse foi, sim. Foi depois desse medicamento. Ele falou assim, eu vou suspender esse medicamento. Suspendeu. Mas vamos fazer alguns exames, né, para poder a gente investigar essa febre, porque não é normal da febre. O medicamento não tem ligação com a febre, está tudo bem, né? Vamos fazer os exames. E aí, gente, foi terrível aquele dia.
Então, levou o Maico para a enfermaria, a enfermeira do SAMU colocou o acesso nele. Daqui a pouco o Maico começou a suar, mas suava. Aí vem a enfermeira, né, de plantão. Aí falou assim, eu fui me queixei, você tá suando muito. Deve ser o remédio, né? A febre tá fazendo, o remédio tá fazendo efeito, a febre tá embora. Ela falou assim, não, o Maico não toma medicamento algum. Eu falei assim, não, mas a enfermeira botou o acesso. Sim, ela botou só o acesso. Quem botou o medicamento sou eu. É o plantão do hospital que coloca medicamento. A SAMU só a enfermeira do SAMU, ela só coloca o acesso porque é ela que deu atendimento. Mas medicamento, só nós que damos aqui com a prescrição do médico. E eu vou dar agora o medicamento para febre. Eu falei assim, glória a Deus, né? Tudo bem. E aí o médico foi, passou os exames, colheu ali o sangue, né? Aguardou para colher a urina. E aí o médico ainda veio cá 2 vezes, ainda ver como é que ele estava, se ele estava nervoso, se ele deu, né? Aí disse, não, tá tudo bem, doutor, graças a Deus. Não, tá normal, tá calmo. Gente, mas daqui a pouco vem o radiologista. O radiologista falou assim, é o Maico? O Maico vai fazer uma tomografia. Gente, olha, naquele momento eu perdi o chão. Naquele momento ali, quando ele diz assim, o Maico vai fazer uma tomografia, gente, mas passou tanta coisa na minha cabeça. Passou tanta coisa na minha cabeça que eu esquecia tudo, sabe? Eu passei a olhar Maico ali pela emoção, eu passei a olhar Maico ali com aquele coração partido, sabe? E eu não podia chorar na frente dele para não deixar ele desesperado. Eu tinha que me tranquilizar. Não tinha ninguém comigo ali, além do Senhor Deus. E aí a gente foi, né? A gente levou ele para poder fazer a tomografia. Ele ficou quietinho, gente, tão quietinho para poder fazer o exame. E aí fez o exame. Aí eu perguntei, né? Vem cá, com quanto tempo vai sair esse exame aí? Ele falou assim, 2 horas, 3 horas no máximo, viu? E o médico chama a senhora para poder passar o resultado. Mas eu nunca tive tanto medo na minha vida. Então, aí eu, mas confiante no Senhor, confiando que Deus estava ali conosco. E aí o tempo foi passando. O Maico, ele ficou normal, não sentiu mais nada, ficou calmo, da água por vinho. Aquele menino que estava tão desesperado a manhã toda, naquela tarde, não parecia que tinha acontecido nada. Então o médico veio e falou assim, olha mãe, o exame de sangue está tudo ok, eu só estou esperando, dependendo de Maico urinar para poder liberar vocês. Aí eu falei assim, sim doutor, e a tomografia? Aí ele falou assim, não, tá tudo ok com o Maico, não tem nada que justifique a febre, inclusive a febre já passou, né, a febre já passou, graças a Deus. E aí a gente conversou, ele achou por bem liberar o Maico. Por quê? Liberou o Maico pelo seguinte, o Maico, ele tem luxação no quadril. O Maico tem luxação no quadril, né? Os 2 quadris dele é descolocado. Então ele não pode ficar numa cama muito dura, ele não pode ficar numa cadeira desconfortável de jeito nenhum. Cada um de nós sabemos como é confortável a cama do hospital. E Maico começou a reclamar que estava doendo o quadril. Quando o médico veio de pra cá, queria colocar uma sonda nele para poder colher a urina. E ele já ficou apavorado, disse, não, doutor, pelo amor de Deus, não coloque não, porque ele já fez um exame uma vez, ele ficou com trauma dessa mangueirinha aí, ficou com trauma. E ele não vai deixar, né? Ele vai ficar muito agitado. E aí ele falou assim, olha mãe, vou liberar o Maico. Por quê? O exame dele não deu nada. E outra, se tivesse alguma coisa realmente, tinha dado no exame de sangue e na tomografia, né? A urina não é tão importante assim. Então eu vou liberar vocês para poder ele ficar em casa. Ele estava vindo para cá, que ele começou a gritar que queria ir para casa dele. Eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha casa. E gritava e o pessoal passava e vinha entrar para ver o que estava acontecendo. Porque ele já estava consciente, eu queria ir para casa dele. E aí ele falou assim, eu vou liberar vocês. Isso já era umas 9 horas da noite, se eu não me engano. Aí eu vou liberar vocês. Mas qualquer coisa que vier, mãe, e aí ele sente, pode trazer aqui no hospital, pode trazer para poder o médico de plantão atender o Maico, viu? E aí a gente vai investigar mais a fundo o que está acontecendo. E aí a gente veio para casa. Gente, mas eu quero falar para vocês algo que
a gente não pode deixar passar despercebido em toda essa situação. O Maicon, ele, como estava fazendo uso de um medicamento novo, esse medicamento estava fazendo um mal para o Maicon. O Maicon estava sob aquela substância ali. E, como eu falei para vocês, aquele dia que ele deu aquela convulsão, que a gente levamos ele para o hospital, ele estava sob o comportamento de Maicon era de uma pessoa que estava sob efeito, entendeu? De substâncias. Vocês podem estar me entendendo. Ele ficou muito agitado. E aquele remédio ele tinha que ser suspenso. Eu não iria suspender o remédio, mas o médico teria que suspender. Então, Deus, ele é tão tremendo na nossa vida. Deus, ele é tão maravilhoso na nossa vida, que Deus, ele criou toda aquela situação, a febre, aquela agitação do Maicon, para que a gente tivesse entrada no hospital naquele dia. Era aquele dia que a gente tinha que estar no hospital. Mas por que a gente tinha que estar naquele hospital naquele dia? Porque que quando a gente chega naquele hospital, que a gente encontra aquele médico que estava ali, naquela sala, né, de emergência, era um neuro. E o neuro que atendeu o Maicon, o mesmo neuro que passou o medicamento que estava fazendo mal para ele. Quando eu olho assim, é o senhor, foi o senhor que deu o remédio, foi o senhor que passou o medicamento para ele. Aí ele perguntou assim, o que é que ele tem? Aí eu falei assim, foi o senhor que atendeu ele, só atendeu ele tal dia. Não, senhor, doutor fulano? Aí, esse sim, peraí, vamos por parte. O que é que ele tem agora? E quem fez isso não foi eu, não programei nada. E a gente sabe assim, já é difícil encontrar um neuro, né, atendendo. Já é difícil a gente encontrar um neuro para consulta numa cidadezinha pequena. Imagina você encontrar um neurologista no plantão de um hospital público, numa cidade pequena. Não é um hospital de trauma. Geralmente o neuro está ali no hospital de trauma, no hospital de porte. Na capital e se encontra um neuro lá na emergência, mas numa cidadezinha não encontra. Então, eu não sei como foi que Deus fez para que aquele médico estivesse ali naquela emergência, atendendo pessoas como clínico. Eu não sei o que foi que o Senhor fez. Eu só sei que Deus fez um rebuliço na minha casa. Eu só sei que Deus criou situações para que o Maicon tivesse o atendimento perfeito, que não fosse qualquer um médico. Talvez se fosse outro médico, diria assim, não, a senhora vai no neuro para poder o neuro suspender esse medicamento, porque quem passou foi ele. Eu não posso, né? Poderia agir dessa forma, mas como foi ele mesmo suspendeu. Eu quero deixar para vocês uma mensagem de tudo aquilo, uma visão de tudo aquilo, de toda aquela situação que a gente passou aqui em casa e de toda a intervenção divina, de tudo que aconteceu. Nesse dia que Maicon deu essa crise, que ele deu essa convulsão, ele começou a delirar. Ele olhava para o teto, como eu falei para vocês. Ele olhava para o teto e dizia que o teto estava descendo. Ele estava muito agitado, muito agressivo. Ele se tremia tanto, se batia. Não era crise, mas estava agitado. E aí ele pediu assim, minha mãe, faz uma piscina, eu quero uma piscina, bota uma piscina aqui, isso na sala. Eu falei assim, meu filho, como é que eu vou colocar uma piscina na sala? Até então, eu tava tão angustiada, assim, ele tá delirando. Mas era uma mistura de delírio, né, com consciência normal. Então ele dizia assim, mãe, bota uma piscina aqui, mãe, eu quero uma piscina. Eu disse, meu filho, não tem piscina aqui não, eu vou te levar pro chuveiro. E aí ele tava quente, né? E aí eu peguei ele e levei pro banheiro, botei debaixo do chuveiro. E ali ele falou assim, ô meu pai, e ele gritava. E ali ele falou assim, agora eu vou mergulhar como Naamã, vou mergulhar e eu vou ser curado. E aí Maicon, naquele momento, ele colocou as duas mãos dele na cabeça e ele gritava. Maicon gritava, clamava, dizia assim, meu pai, me liberta, meu pai. Me liberta, meu pai. Oh, meu pai, me liberta, com as duas mãos na cabeça. Isso debaixo do chuveiro. Ele dizia assim, eu vou mergulhar agora e vou ficar curado igual a Naamã. E ele dizia, meu pai, me liberta, meu pai, me liberta, meu pai. E ele chorava, ele gritava, clamava. E eu ali desesperada, vendo aquela situação dele, porque eu olhava ali pela visão emocional. Eu olhava ali pelo olhar de mãe. Eu chorava.
eu fiquei apavorada ali naquele banheiro com ele. Eu abraçava ele e dizia assim: meu filho, você já é liberto. Meu filho, você já é curado. Eu dizia assim para ele. E eu doida que meu marido chegasse logo, porque eu não tinha como gritar. Se eu gritasse, ele não ouviu mais gritando. Porque ele estava com a roçadeira. E estava assim no quintal, né? Um pouco distante. Eu tinha que largar Mike para sair, para gritar ele. Aí deu um banho em Maico, e eu agarrada ali com ele, fiquei toda molhada debaixo do chuveiro com ele. E aí ele falou assim: minha mãe, ele sorrindo, ele se acalmou, ele ficou ali sorrindo, aquele sorriso sereno. Aí falou assim: minha mãe, eu tô sentindo que Deus está me curando agora. Eu tô sentindo, minha mãe. Gente, eu chorava, desesperada com ele. Aí, Senhor, meu Deus, se acalma, meu filho. Eu clamei junto com ele, né, pedindo a Deus ali por ele. E aí foi quando ele se acalmou, que eu levei ele pra cama e Jurandir chegou, né? Foi quando ele foi conversar com o Jurandir, como eu relatei pra vocês. E ele começou a ficar mais agitado, a gente ligou pra SAMU. E no hospital, o Maico o tempo todo, gente, o tempo todo, ele dizia para mim: minha mãe, agindo Deus, quem impedirá? No hospital eu dizia a ele assim: filho, você tem que urinar para poder fazer o exame e a gente ir para casa. Ele falou assim: minha mãe, agindo Deus, ninguém impedirá não. Ô gente, aí foi momento de terror, sabe? Aí quando ele reclamava que o quadril estava doendo, porque quando dói o quadril dele, responde na perna toda. A perna trava e como fosse uma cãibra. E aí eu coloquei ele sentado na cama, ele me abraçava, alisava minhas costas e dizia assim: minha mãe, não fica assim não. Minha mãe, não chora não, minha mãe. Agindo Deus, quem impedirá? Era o que ele mais me dizia naquele dia. Então, gente, assim, ó, Deus, ele ouve o clamor do seu aflito. Deus, ele ouve o gemido do seu filho. Deus, ele ouve o clamor daquele que está ali passando por alguma situação. Então, o que eu tenho para dizer para vocês se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 43. E se eu não me engano, o versículo é o 13, que diz assim, a parte B do versículo: agindo Deus, quem impedirá? Foi a passagem que o Michael recitou o dia todo. Então, gente, eu quero dizer para vocês, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, nessa situação que você possa estar passando, não desista de crer, não. Continue confiando e clama a Ele que Ele responde. Clama, ó, aquele lá de cima, o Deus Todo-Poderoso. Clama ao nosso Senhor Jesus Cristo com toda a sua fé, com toda a sua força. Porque quando clamamos, Ele responde. No livro de Jeremias, o Senhor diz: clama a mim, que eu responder-te-ei. Farei coisas grandes e firmes que não sabes. É quando a gente clama que o Senhor do alto céu Ele ouve. E Maico, naquele dia, Maico clamou. Eu clamei, eu pedi ao Senhor, eu confiei. Mas Maico foi com mais intensidade. O Maico, ele clamou com mais força. Ele botava sua mãozinha na cabeça, como eu relatei, e gritava: meu pai, me liberta. E ele sentiu Deus dentro daquele banheiro. Ele sentiu o Senhor dentro do banheiro, curando ele. Porque ele disse: maninha, eu estou sentindo. Jesus está me curando. Eu estou sendo curado. E quando ele chegou naquele hospital, ele já chegou curado. Ele já chegou ali naquele hospital liberto de toda aquela opressão que ele estava sofrendo na cabecinha dele. Mas a gente precisava ir até aquele hospital. A gente precisava estar diante daquele médico. Eu não culpo, não, de jeito nenhum. Não culpo, não. Porque ele não passou o medicamento por maldade. Né? O Maico, ele sofreu uma reação ao medicamento. Então Deus, ele criou uma situação para que Maico fosse atendido pelo próprio médico,
que passou o medicamento para ele. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por isso. E glorifico a Deus mais ainda por ter trazido o Michael de volta. E Michael diz assim: Deus me trouxe 2 vezes. 2 vezes ele deu a crise e Deus trouxe de volta. E eu espero no Senhor que ele não volte a dar crise, porque a crise era por causa do medicamento, né, que estava ali causando um efeito colateral nele. E retirando o medicamento, o Michael está bem, né, não sentiu mais nada, está com sua consciência sã, tranquila, graças a Deus, está dormindo. E logo logo eu vou estar fazendo um vídeo com o Michael, colocando aqui no canal para vocês. Eu agradeço a vocês que deixaram mensagem de apoio, que falou assim: estamos orando pelo Michael. A oração, ela faz total diferença, viu? E eu agradeço a Deus, louvo a Deus, por pessoas que eu não conheço, nunca vi. Eu não sei se é, de onde é, mas disse ali, ó: estamos orando por você, Michael. Fica firme, Michael, você vai conseguir. Pessoas que me chamaram no WhatsApp para perguntar como o Michael estava. Como é que está o Michael? Isso não tem preço. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu? Agradeço de coração, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. E louvo a Deus por todas as coisas. Eu olho para o Michael e digo assim: meu filho, você foi tão guerreiro. Você foi muito guerreiro, viu? Aí ele sorri. Às vezes ele chora quando ele lembra, mas já chora assim de emoção, sabe? Porque ele tá mais firme ainda em Deus. Tem a plena certeza que Deus trouxe ele, que Deus libertou, que Deus transformou, que Deus curou. Isso é bom demais. Essa é a segurança, é a recompensa de todo aquele que serve a Deus. Quando a gente serve a um Deus vivo, Deus não deixa nos desamparados. As lutas vêm, se levantam, mas aí o Senhor, Ele nos livra de todas as aflições, de todas as dores. Como diz o Salmo 34, o choro ele pode durar a noite toda, mas de manhã vem o refrigério. Essas minhas lágrimas agora não é de tristeza, é de alegria por não ter sepultado, sabe? Só quem é mãe sabe, pode imaginar a emoção que eu sinto hoje por não ter sepultado. O sepultamento foi cancelado. Então, eu quero deixar para vocês a passagem que Michael recitou o dia todo. Agindo Deus, ninguém impedirá. Então, tão somente creia que Deus ele tem o poder e o domínio de todas as coisas. Tem o poder e tem o domínio sobre todas as coisas, viu? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelo carinho de vocês. Em nome de Jesus. E até a próxima, viu? Os próximos vídeos serão com o Michael, viu? Que Deus abençoe, ó. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau.